Bom dia na paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje o tema é o poder das tuas palavras, que está baseado em Provérbios capítulo 18 e versículo 20 e 21, que vai nos dizer assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha como esse versículo, ele vai instruir e orientar que as nossas palavras são sementes. Seja semente boa, ou seja semente ruim. E nós vamos ver que ela dá fruto, porque diz, do fruto da boca o coração se farta. Então, aquela pessoa que é alegre, que é feliz, aquela pessoa que ela plantou, ela plantou e ela está colhendo fruto para ela desfrutar em vida desse fruto. E nós vamos ver que no 21 vai dizer, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Aqui volta novamente a falar que as nossas palavras são sementes. Aquele que utiliza palavras boas tem sementes boas. E que no tempo, com o decorrer do passar do tempo, vai colher o fruto bom. Mas aquele que lança palavras ruins, o seu fruto será um fruto ruim. Então nós vamos ter compreensão que está dizendo, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Para nós comer do bom fruto, nós temos que lançar boas sementes. E nós vamos ver em Provérbios também, no capítulo 10, versículo 11 e 12, que diz, a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios esconde a maldade. Aqui nós vamos ver, a boca do justo é manancial de vida. O manancial, ele emana vida. E nós vamos ver que ainda vai dizer, a boca dos ímpios esconde a maldade. Porque ele escolheu a mal semente para lançar. E nós vamos ver também em Provérbios capítulo 12 e versículo 18 que diz, há quem fale como a espada fere, mas a língua dos sábios traz saúde. Então aqui a palavra mal, ela é comparada como uma espada. Ela mata, ela fere. Mas nós vamos ver que a língua dos sábios traz saúde. Então nós vamos ver que no capítulo 12, o 18, ele foi comparado ali como um manancial de vida. Em Provérbios 10 e 11, foi comparada como um manancial de vida. E como uma árvore. Então nós vamos ver que ela traz saúde. E nós vamos ver também em Provérbios capítulo 15 e versículo 4 que diz, a língua suave é árvore de vida, mas a perversidade nela quebra o espírito. Então nós vamos ver aqui é comparada como uma árvore, é comparada como árvore, é comparada como manancial e ela é comparada também como ela traz saúde. Então nós vamos ver também em Mateus capítulo 12 e versículo 34 na parte B e o 37, que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. O 36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens darão conta dela no dia do juízo. 37, porque por suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Aqui em Mateus, ele vai falar que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio.
E nós vamos ver que a palavra é comparada, que o nosso coração, a palavra nos ensina que nós temos que guardar o nosso coração. Então nós vamos ver que diante de Deus, diante do juízo, nós seremos justificados pelas nossas palavras, ou também seremos condenados pelas nossas palavras. Então nós vamos ver como é profundo, quantas pessoas que brincam com o poder das palavras, mas elas não são brinquedo. É algo muito sério, as nossas palavras proferidas. E nós vamos ver ainda mais que em Efésios a palavra vai nos falar referente também ao poder da palavra. Quanto é importante nós termos cuidado com as nossas palavras. Mas em Tiago, no capítulo 3, Tiago ali vai exortar também sobre a língua, sobre as palavras. E ele vai falar ali que é um membro pequeno, mas ele tem um poder de destruição. Então nós vamos ver que as palavras, elas são sementes. Somos nós que escolhemos qual sementes lançamos todos os dias. A terra, ela está aí e ela é fértil. E nós vamos ver também que sobre o que a ciência fala sobre a palavra. Nós vamos ver que a ciência ela tem investigado o poder das palavras e os efeitos no cérebro e nas relações nos ambientes. E nós vamos ver que estudos mostram que em áreas como a neurociência e a psicologia demonstram que as palavras que usamos, tanto as que dizemos quanto as que pensamos, elas podem influenciar em nossas emoções. Olha, ela vai influenciar nas emoções, no comportamento e até na forma como vemos a realidade. Olha como a palavra ela é profunda. Quantas pessoas proferem palavras sem ter consciência de que essas palavras estão influenciando elas. Influencia a emoção, influencia o comportamento, influencia a realidade como ela vê. Olha como é profundo. O que a neurociência diz referente ao poder das palavras? Nós vamos ver que o SAR, que é o sistema reticular ativador, a neurociência sugere que a repetição de afirmação positiva, ela pode ativar o sistema reticular ativador. Então nós vamos ver que é um sistema no nosso cérebro que quando nós repetimos as palavras, ele vai se tornar responsável por filtrar essas informações e direcionar a nossa atenção. E isso pode levar a uma maior percepção de oportunidades e uma mudança na forma como enfrentamos os desafios. Se a neurociência ela vai orientar, instruir referente que o nosso cérebro ele vai ativar e ele vai ali filtrar essas informações e ela vai direcionar a nossa atenção. Olha como é importante aqui a confirmação da palavra, que ela tem poder. E nós vamos ver que ela vai trazer para nós também mudança de crença e comportamento. Então nós vamos ver que as palavras, elas têm efeito no DNA e as moléculas de água. Nós vamos ver que um pesquisador, o Masaru Emoto,
ele fez um teste. Ele vai pegar ali arroz cozido e vai colocar em frascos de vidro e vai tampar esses frascos e ele vai colocar ali esses frascos a teste todos os dias. Num frasco ele vai colocar palavras boas e no outro frasco ele vai colocar palavras ruins. E nós vamos ver que a molécula, a estrutura ali daquelas as palavras proferidas, elas vai afetar a estrutura da molécula de água dentro daquele frasco de arroz. E algo que me chama muita atenção, o frasco de arroz que é alimentado todos os dias ali com palavras positivas, ele se mantém imune, ele se mantém limpinho, branco. Mas o frasco que é alimentado diariamente com palavras negativas, com palavras pessimistas, com palavras de derrotas, esse frasco ele vai mofar por completo. Ele vai ficar escuro. E também ele pega do mesma fonte a água, no mesmo dia e na mesma hora. Aqui ele vai falar sobre o impacto profundo que as nossas palavras têm no ambiente. Você já imaginou que nós temos colhido a semente que nós temos lançado todos os dias? As nossas palavras têm poder de trazer vida ou de trazer morte. As nossas palavras têm poder de ser uma árvore de vida. E olha como é maravilhoso. Em Provérbios 15:4, a língua suave é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebra o espírito. Aqui vem falar também do espírito, que entristece o teu corpo físico, as suas emoções, e o teu espírito, ele é rompido, ele é quebrado. Como é importante pararmos para analisar e refletir sobre o poder das nossas palavras. Essa meditação de hoje é uma meditação para reflexão, para refletirmos. Qual é a semente que você tem lançado, que nós temos lançado? A terra está aí fértil, mas qual é a semente que temos lançado? A palavra falada, ela tem poder, seja positiva ou seja negativa. Agora imagina você unir as tuas palavras com a palavra do Senhor. Ela se torna como uma flecha que destrói qualquer guerra, qualquer intento maligno contra a tua vida. Porque a palavra do Senhor tem poder e a nossa palavra também tem poder. Podemos desfrutar de vida, de manancial de vida, de árvore de vida. Como é profundo. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Deus Pai. Porque o Senhor nos concedeu vida. O Senhor nos concedeu palavra. O Senhor nos concedeu vida em nossas palavras. Senhor, aquele que é maldizente, aquele que é caluniador, blasfemador, aquele que é
lança palavras de maldições em seus filhos, fala palavras torpes, palavras que destroem, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que matam. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tu tens o poder para trazer a ele compreensão, entendimento e profundidade do poder das palavras que tem proferido. Concede ânimo, força, coragem, sabedoria a cada um que tem se colocado diante da tua presença para aprender mais de ti, através desses vídeos nesse canal, Pai. Eu ministro vida pelo poder da tua palavra. Eu ministro milagre, Jesus, pelo poder da tua palavra. Eu ministro restauração pelo poder da tua palavra. Eu ministro restituição pelo poder da tua palavra. Eu ministro milagre pelo poder da tua palavra. Eu ministro em nome de Jesus salvação, mudança de comportamentos. Espírito Santo, tu tens o poder e tu és convidado de honra para trabalhar no mais profundo, trazendo consciência e compreensão do poder das palavras. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por essa semana, pelo milagre da vida, pelo ar que respiramos, por podermos falar, por podermos expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos e também por podermos ser instrumento de vida e salvação, libertação e cura. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Deixe teu like, se inscreva no canal e compartilhe, ative os sininhos das notificações. Pensamento para o dia. Você escolhe o que você semeia. Deus abençoe em nome de Jesus.